Ao início dos trabalhos desta tarde, gostaria de elevar uma prece à plena recuperação da saúde do nosso presidente Dias Toffoli, que se encontra hospitalizado e que hoje não pode estar conosco, pedindo a Deus que derrame bênção sobre ele e a cada um de nós. O ministro Dias Toffoli é um destacado homem público, um admirável senso de justiça, uma dinâmica energia, sendo promotor e realizador de sensíveis avanços ao Poder Judiciário, seja no comando do Conselho Nacional de Justiça, como também no colendo Supremo Tribunal Federal. Sua ausência nesse evento é muito sentida. Saúde, ministro, é o que desejo, é o que todos lhe desejamos neste momento. Pois bem, estamos hoje reunidos, ainda que à distância, para a apresentação dos resultados do monitoramento da Estratégia Nacional por meio das metas nacionais de 2019, dos resultados do questionário aplicado a todos os órgãos do Poder Judiciário, à exceção do Supremo Tribunal Federal, para compreender o que os tribunais têm feito para atingir os macro desafios do último biênio. A apresentação dos dados será feita de forma pormenorizada pela diretora do Departamento de Gestão e Estatística, a Fabiana Andrade Gomes, a quem rendo minhas homenagens, e as estendo também ao coordenador de projetos especiais do Conselho Nacional de Justiça, o juiz Richard Pai Kim, que nos acompanham, ambos nos acompanham neste encontro. Gostaria, entretanto, de dizer algumas palavras iniciais, de modo a promover a reflexão sobre as atividades que serão realizadas em seguida. Estamos vivendo um momento ímpar em nossas vidas, que é o fenômeno da pandemia da Covid-19. Os impactos, obviamente, atingiram radicalmente não somente nossas vidas pessoais, mas duramente nossas atividades profissionais. Há mais de 2 meses, as rotinas de trabalho foram alteradas de maneira vertiginosa. Tivemos de nos adaptar subitamente a essa nova realidade. Passamos a utilizar prioritariamente o teletrabalho, realizamos inúmeras reuniões virtuais num único dia. Hoje é um exemplo disso, pela manhã já tivemos reunião, agora. As sessões de julgamento presenciais agora são realizadas por videoconferência. Adotamos formas de comunicação muito diversas do que utilizávamos antes. Em síntese, tivemos de nos reinventar e muito da realidade do passado não mais acontecerá no futuro. Não temos como avaliar, nesse momento, o impacto desse período no Poder Judiciário da pós-pandemia. E o quanto dessas novidades será incorporado. Mas certo é que deveremos muito nos debruçar para estudar e compreender os aspectos negativos e também os positivos decorrentes deste momento tão dramático e significativo de nossas vidas, seja pessoal, seja vida. Atento ao que se passa no cenário nacional, o presidente Toffoli criou, por meio da Portaria 74, um grupo de trabalho composto por conselheiros, juízes e servidores para avaliar o impacto da Covid-19 sobre as metas nacionais do Poder Judiciário. O grupo realizou algumas reuniões e já percebeu que haverá consequências sobre a produtividade dos tribunais e a consecução das metas nacionais nesse período. O resultado dos trabalhos do grupo serão em breve divulgados a todos. Também precisamos estar atentos, agora mais do que nunca é o momento, pois estamos nos reinventando, ao que a sociedade espera e seja entregue como justiça. Não estou dizendo que precisamos atender às expectativas X ou Y dos cidadãos quanto ao resultado do processo. Estou me referindo a um fenômeno mais amplo, relativo ao próprio sentimento de justiça. Qual é a ideia de justiça da sociedade?
Esse sentimento está relacionado ao número de decisões que proferimos, número de processos que julgamos. Em última instância, esse sentimento de justiça, ele se relaciona a números? Haveria justiça no acordo resolvido em audiência de conciliação, mediação ou audiência restaurativa? Sei das dificuldades de ser pesquisado percepção, sentimento, idealização. Mas esse é só mais um desafio ao Conselho Nacional de Justiça. Como sabemos, não se arrefece ante dificuldades. Essas, portanto, são algumas das nossas preocupações a nortear a participação neste evento. E coloco, me parecem oportunas, porque estamos em processo de construção da nova Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o período 2021 a 2026. A primeira estratégia nacional foi definida pela Resolução 198, de 2014, que dispôs sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário e deu outras providências. A estratégia vigorou por 6 anos e orientou os órgãos do Judiciário no alinhamento de seus respectivos planos estratégicos. Ela foi formulada com a contribuição de magistrados e servidores e reflete premissas importantes para o projeto estratégico de todo o Poder Judiciário. Na construção da segunda estratégia, precisamos estar atentos à nova realidade que vivenciamos. Já foram definidos macro desafios para o período do último encontro nacional do Poder Judiciário em Maceió. Em breve, nova resolução será apreciada pelo plenário do Conselho, contendo a nova estratégia nacional. Contamos com a colaboração de todos para empreendermos uma produtiva reflexão sobre o tema. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao Dr. Richard Paquim, mais uma vez prestando-lhe todas as homenagens pela organização deste importante evento. Conselheiro Luiz Fernando Quer, para mim uma honra poder trabalhar com Sua Excelência, ainda mais próximo agora da Comissão de Gestão Estratégica, Comissão Permanente de Gestão Estratégica do CNJ. Parabenizo ao senhor pela condução, pela coordenação dessa comissão permanente, aos conselheiros membros também dela. Um agradecimento especial ao DGE, faço na pessoa da Fabiana, sempre muito eficiente. Parabenizo também, esqueci de mencionar, pelo trabalho que fez com a sua equipe no selo da desburocratização. Mais um passo importante também para melhorarmos e tornarmos públicas, né, as realizações do Poder Judiciário como um todo. Cumprimentar o DPJ também, que nos ajudou muito neste painel, e aos juízes auxiliares. Em especial, começo a minha fala parabenizando todos os tribunais, que fizeram um trabalho hercúleo, juntamente com magistrados, servidores, para que nós pudéssemos apresentar os números que vamos publicizar a todos. Senhoras e senhores, acompanhar a Estratégia Nacional do Poder Judiciário é avaliar se estamos cumprindo os componentes nela previstos. Dentre os seus componentes, nós podemos inicialmente mencionar a missão definida em 2015, que foi a de realizar a justiça, 2014, né? Alcançar os nossos macro desafios traçados, que são os grandes objetivos estratégicos dos tribunais no nosso país. Atualmente temos 12 desafios e perpassam diversas temáticas, desde celeridade processual até a melhoria da governança de TI. Tudo isso visando alcançar a nossa visão, fixada também em 2014, que é ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e de paz
social. Essa visão para o período de 2015 a 2020. Terminamos, então, esse ciclo e criamos instrumentos de monitoramento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Como todos sabem, as metas nacionais do Poder Judiciário acabam sendo um deles. Hoje serão apresentados resultados das metas nacionais do Poder Judiciário no ano de 2019. Volto a insistir, do ano de 2019, portanto, antes do período da pandemia. De forma geral, os resultados são muito bons e apresento rapidamente alguns dados. Em 2019, o panorama nacional da Meta 1, ou seja, julgar mais processos que os distribuídos, mostra que foram distribuídos 19.521.146 processos e, deste total, 19.527.047 tiveram primeira sentença ou decisão tendente a pôr fim. Ou seja, os tribunais cumpriram a Meta 1 com 100,03%, atingindo, portanto, esses objetivos. Parabéns, então, a todos os magistrados, servidores, a todos os tribunais do país. Dos 89 tribunais, 74 cumpriram a Meta 1, o que equivale a 83,15% dos tribunais que venceram, portanto, essa meta. A Meta 3, ou seja, estimular a conciliação, foi formulada por cada ramo da Justiça que firmou essa meta. Federal, Trabalho, Justiça Estadual, com especificidades de cada segmento. Cabe destacar que a Justiça Federal vem cumprindo a meta acima de 100% no ano de cumpriu a meta acima de 100%. No ano de 2019, a meta foi fomentar, no mínimo, em 5% percentual de conciliação, proporção dos processos conciliados em relação aos distribuídos. Todos os TRFs cumpriram a meta. O percentual de conciliação na Justiça Federal, em 2019, foi de 9,04%. Portanto, quase o dobro do pretendido. Ainda sobre o tema da conciliação, a Justiça Estadual, em 2019, voltou a firmar o compromisso com esse importante tema e teve cumprimento de sua meta em aproximadamente 86%. Também um trabalho intenso feito pelos tribunais. Daqui a pouco, vamos exibir um vídeo para demonstrar o desempenho dos tribunais no cumprimento de cada uma das metas nacionais firmadas no ano passado e teremos, então, uma melhor ideia antes do detalhamento que será dado depois também pela Fabiana. E, na sequência, a diretora do Departamento de Gestão Estratégica falará do diagnóstico aplicado aos órgãos do Judiciário acerca de iniciativas estratégicas realizadas para o alcance dos macro desafios do Judiciário dos anos de 2015 a 2020. Por meio dessa pesquisa, é possível também monitorarmos a Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Por fim, ressalto que o ano de 2020 será o último ano da Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Temos ainda 6 meses de execução desse planejamento nacional e, a despeito da pandemia, esperamos alcançar também os nossos objetivos. Sabemos que estamos vivendo um desafio imposto pela pandemia, mas é preciso nos reinventarmos e sermos persistentes com os objetivos que foram traçados, a fim de continuarmos prestando serviços de alta qualidade para toda a sociedade. Um recado importante. Ressaltamos que vamos estudar, como já bem dito pelo conselheiro Luiz Keppen, e analisar os resultados das metas nacionais para este ano de 2020 e os impactos causados pelo contexto do novo vírus. E, baseado nesse estudo, poderemos, então, pensar na melhor maneira de tratarmos os dados de 2020 e as consequências, inclusive, para o prêmio, né? CNJ de 2020. Vamos ter um painel específico sobre isso no final da tarde. Assim, agradeço a dedicação das senhoras, dos senhores realizados
durante o ano de 2019 e agora começo de 2020, e vamos transmitir, então, o vídeo dos resultados. As metas nacionais do Poder Judiciário representam o compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade serviço mais célere, com maior eficiência e qualidade. O ano de 2019 mostrou-se importante por ser o primeiro com o alinhamento de todos os tribunais das metas nacionais com a parametrização do Justiça em Números. A primeira meta, válida para todos os segmentos, é a de julgar mais processos que recebidos, estimulando o monitoramento do fluxo processual. O STJ, o STM, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho alcançaram mais de 100% da meta. Os tribunais que alcançaram o melhor desempenho no seu respectivo segmento foram TRE do Rio Grande do Norte, TJ Bahia, TRF4, TJM Rio Grande do Sul e TRT20. A meta 2 é a de julgamento de processos mais antigos, direcionada à redução do estoque de processos pendentes de julgamento. Seu principal objetivo, a razoável duração dos processos. As justiças do Trabalho, Eleitoral e Militar Estadual cumpriram a meta em mais de 100% em todos os seus períodos de referência. Os tribunais que alcançaram melhor desempenho no seu respectivo segmento e cumpriram a meta 2 em todos os períodos foram TRE Alagoas, TJ do Distrito Federal e Territórios, TJM do Rio Grande do Sul, TRT 14. Já na meta 3, vamos passar o foco para a conciliação, importante instrumento de resolução de conflitos e que ajuda a desafogar o judiciário. Os seguintes tribunais se destacaram nessa meta: TJ Mato Grosso, TRF1 e TRT19. A quarta meta prioriza o julgamento de processos de improbidade administrativa, de ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública e de ilícitos eleitorais. E temos boas notícias. Os segmentos da Justiça Federal e Militar Estadual cumpriram mais de 100% da meta. E em seus segmentos, esses tribunais obtiveram o melhor desempenho. TJ Tocantins, TRF4 e TJM São Paulo. A quinta meta, definida para a Justiça Federal e do Trabalho, busca impulsionar os processos à execução. A Justiça Trabalhista cumpriu sua meta tanto na parte de execução fiscal quanto na não fiscal. Em cada segmento, se destacaram o TRF3 e o TRT21. A meta 6 trata das ações coletivas. Elas permitem que várias demandas sejam solucionadas de uma só vez. Isso ajuda em vários pontos, mas o principal deles é a economia de recursos processuais. O destaque vai para o STJ, que julgou todos os recursos oriundos de ações coletivas da meta. E esses tribunais tiveram o melhor desempenho em seus segmentos: TJ Rondônia, TRF5, TRT11 e TRT13. A meta 7 prioriza o julgamento de processos dos maiores litigantes e dos recursos repetitivos. E ela vale para o STJ, o TST e para a Justiça do Trabalho, que reduziu o acervo em mais de 20%. Dentro da Justiça do Trabalho, o destaque vai para a 10ª região. A oitava meta deixou de ser estrutural e passou a ser uma meta processual no ano de 2019, dividindo-se em julgar 50% dos processos pendentes de feminicídio e 50% dos processos pendentes para violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa meta foi definida para a Justiça Estadual. Os tribunais a seguir cumpriram a meta 8 tanto para feminicídio quanto para violência doméstica: TJ Tocantins, TJ Santa Catarina, TJ Rondônia, TJ Roraima, TJ Amapá, TJ Distrito Federal e Territórios, TJ Amazonas, TJ Mato Grosso do Sul, TJ Paraíba, TJ Acre e TJ Sergipe. O relatório completo está no portal do CNJ.
Ressaltamos que uma das formas de monitoramento dos macrodesafios do Poder Judiciário se dá por meio do desempenho das metas nacionais. Fabiana, acho que já podemos então iniciar. Tá. Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo conselheiro Keppen, o presidente da Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, que tem nos ajudado nessa execução da Estratégia Nacional e no processo, inclusive, de avaliar o cumprimento das metas nacionais 2020. O Dr. Richard Paikin, secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica, que eu sempre parabenizo, agradeço pelo apoio incondicional ao nosso Departamento de Gestão Estratégica. Bem, executar a Estratégia Nacional, como bem colocou o Dr. Richard, a execução da Estratégia Nacional é com todos os órgãos do Poder Judiciário, até porque a Estratégia Nacional é de todos. Então, esses foram os resultados das metas nacionais de 2019. Como bem colocou o Dr. Richard também, nós tivemos bons resultados, resultados, inclusive, acima de 100%, e aí fica o parabéns, né, por todos, pelo cumprimento das metas, mas também é bom observar e estimular que os senhores procurem desafios maiores, né, e vamos começar o processo de formulação das metas nacionais para 2020, voltado para uma nova estratégia nacional, como o conselheiro Keppen colocou. Em breve, vamos instituir um novo planejamento estratégico do Poder Judiciário para os próximos 6 anos, né, 2021, 2026. E é importante que a gente observe que ainda temos desafios, né? Vamos tratar isso daqui a pouco em outro painel, mas alguns gargalos ainda nós temos no Poder Judiciário para que a gente possa cada vez mais prestar um serviço de qualidade e de eficiência que o cidadão merece. Eu vou apresentar que a execução da Estratégia Nacional ela também se dá por meio de um monitoramento, na verdade, que a gente faz, que é um questionário que a gente aplica desde 2015. A gente aplicou o primeiro questionário em 2015 sem a presença dos conselhos, mas a partir de 2016 nós começamos a aplicar o questionário para todos os órgãos do Poder Judiciário, incluindo os conselhos, e a gente verificou que para um bom acompanhamento dos projetos que eram desenvolvidos e os programas, era importante que a gente perpassasse por mais de um ano, para a gente poder verificar os resultados desses projetos. Então, o questionário que eu vou apresentar agora, o resultado, refere-se ao biênio 2018 e 2019. No final, eu vou fazer até um comentário um pouquinho do histórico, porque nós estamos encerrando, como o Dr. Richard comentou, a Estratégia Nacional vigente, ela se encerra nesse ano, 2020, e a equipe fez um pequeno comparativo do que já vem desenvolvendo e do que a gente tem de 6 meses ainda para estimular que os órgãos observem. Vou projetar aqui uma apresentação. Bem, agora foi. Falar um pouco. Calma aí, passou demais. Falar um pouco do questionário. Esse questionário. Ele vai descer aqui. Esse questionário foi enviado para todos os órgãos do Poder Judiciário. 84 tribunais responderam e 2 conselhos responderam, então a gente teve uma participação de 91% do público. Apenas 6 tribunais não enviaram suas respostas, tá? Parabenizo a Justiça Estadual, que todo mundo respondeu, e a Justiça Eleitoral, a Justiça Estadual e Federal, que todos tiveram respostas. O questionário ele é dividido na parte do acompanhamento dos macrodesafios, a fim de verificar iniciativas estratégicas que podem ser programas, projetos e ações realizadas pelos órgãos do Poder Judiciário, a fim de alavancar aquele grande objetivo estratégico. E a outra parte, que é a segunda seção do questionário, ela fala um pouco da execução das metas nacionais.
a gente aqui vem com algumas perguntas de percepção para verificar a dificuldade ou melhorias encontradas pelos tribunais para executar a meta. Aqui é o primeiro quadro, a gente mostra os macro desafios, né, e os órgãos que responderam. A gente tem um percentual de aderência, que é o que é esse percentual, esse grau de aderência. São o que os órgãos realizam, ou seja, pode ser um grande projeto nesse biênio que tenha sido concluído e que tenha tido impacto no macro desafios. Então, o grau de aderência, vocês podem perceber que é alto. O menor dele é 67,44%, que é referente ao macro desafio de combate à corrupção e improbidade administrativa. Os demais, a gente está com um grau de aderência bastante elevado, chega acima de 90%, como o Garantia dos Direitos da Cidadania, que está 93%. Celeridade e produtividade na prestação judicial, os senhores vão ver mais na frente, que é um dos macro desafios que são mais visados pelos tribunais e pelos conselhos. Não sei se eu consigo passar por aqui. Obrigada. Os outros macro desafios, estamos com... Vou fazer aqui um destaque para o aprimoramento da gestão criminal, que está com grau de aderência de 91,89%, fortalecimento da segurança do processo eleitoral, 92%. É importante frisar que alguns macrodesafios eles são aplicados a alguns ramos de justiça. Por exemplo, fortalecimento da segurança do processo eleitoral é só para o segmento da justiça eleitoral, e aqui demonstra quantos TREs fizeram algum tipo de projeto ou ação voltado para eles. Esse macrodesafio. Sobre o grau de aderência por segmento de justiça, aqui é um panorama pegando todos os segmentos de justiça e relacionando com os macrodesafios. Eu fiz um destaquezinho em verdinho para alguns macrodesafios. Militar está 100% dos seus órgãos alavancando esse macrodesafio. Estadual, eleitoral, 96 na eleitoral. O combate à corrupção, 80% na Justiça Federal. E Justiça Eleitoral, 80%, e celeridade e produtividade na prestação judicial, 100% na federal e 100% na militar estadual. A adoção de soluções alternativas de conflito, 100% pela Justiça Federal. Grandes demandas repetitivas e grandes litigantes, também 100% pela Justiça Federal. O grau de aderência pelo segmento de justiça, nos conselhos, o que a gente observou no biênio, né? O impulso às execuções fiscais cíveis e trabalhistas alcançou 100% de aderência. Nos tribunais superiores, temos 5 macrodesafios que são bastante observados pelos tribunais superiores, chegando a 100%, a garantia dos direitos da cidadania, celeridade e produtividade na prestação judicial, aprimoramento da justiça criminal, melhoria da gestão de pessoas e instituição da governança judiciária. São os 5 macrodesafios que foram... são alguns destaques que foram bem observados pelo segmento de justiça. Na execução em si da Estratégia Nacional, como eu coloquei, a gente obteve aderência acima de 95% em todos os segmentos para o macrodesafio celeridade e produtividade na prestação jurisdicional. Ou seja, esse é um grande objetivo que é observado pelos tribunais e pelos os conselhos do Poder Judiciário. Na justiça, aí eu vou por segmento de justiça, né? Na justiça eleitoral, os macrodesafios mais bem observados foi garantia dos direitos da cidadania, celeridade e produtividade na prestação jurisdicional, melhoria na gestão de pessoas e instituição da governança judiciária, que os 4 obtiveram um grau de aderência acima de 96%. A Justiça Estadual, o grau de aderência foi de 96,30% referente ao macrodesafios, garantia dos direitos da cidadania e celeridade e produtividade na prestação jurisdicional. Na Justiça Federal, 5 se destacaram como macrodesafios que todos os TRFs observaram, foi 100% de aderência, celeridade e produtividade na prestação jurisdicional,
a adoção de soluções alternativas de conflito, impulso a execuções fiscais, cíveis e trabalhistas, aprimoramento da gestão criminal e melhoria da infraestrutura e governança de TIC. Na Justiça Militar Estadual, obteve aderência de 100% em 5 macrodesafios também. É a garantia dos direitos da cidadania, celeridade e produtividade na prestação jurisdicional, aprimoramento da justiça criminal, melhoria da gestão de pessoas e melhoria da infraestrutura e governança de TIC. Na Justiça do Trabalho, o destaque foi o grau de aderência de 100% dos macrodesafios na instituição da governança judiciária, nesse macrodesafio. Bem, fazendo um comparativo do questionário que a gente aplicou em 2015 e depois a gente aplicou 2016, 2017, agora 2018, 2019, ou seja, são 3 questionários que foram aplicados, a gente percebeu que foi priorizado em todos os períodos de análise pelos tribunais superiores o macrodesafio aprimoramento da gestão criminal. E em relação aos conselhos, a gente observou que no período de 2016, 2017, entre esse período e 2018, 2019, não houve uma priorização do macrodesafio da aprimoramento da gestão criminal. No entanto, o macrodesafio melhoria da infraestrutura e governança de TIC foi priorizado pelos conselhos nesses 2 biênios, tanto 2016, 2017, como 2018, 2019. São apenas alguns destaques, alguns dados que a gente observou na aplicação desse questionário. Na Justiça Eleitoral, em todos os períodos, os macrodesafios e garantia dos direitos da cidadania foi priorizado por quase todos os tribunais regionais eleitorais. Em contrapartida, o macrodesafio combate à corrupção e probidade administrativa foi o que foi menos priorizado. Na Justiça Estadual, o macrodesafio celeridade e produtividade na prestação jurisdicional foi o mais priorizado no período entre 2015 e 2019. Já o macrodesafio combate à corrupção e improbidade administrativa também foi o que teve menos ações e iniciativas relacionadas pelos tribunais de justiça. Na Justiça Federal, o macrodesafio adoção de soluções alternativas de conflito foi priorizado pela maioria dos tribunais regionais federais no período de 2015 até 2019. Bem, essa foi a análise em relação ao acompanhamento dos macrodesafios, né? Aí a segunda seção do questionário foi voltada para o aprendizado da execução das metas nacionais e, de forma geral, a gente percebe um esforço dos tribunais em cumprir, né, as metas e pela percepção das respostas, mas é importante também destacar alguns pontos colocados por eles como aspectos positivos do cumprimento, da execução das metas, de cumprir as metas, né? Então, aqui a gente vai colocar a percepção dos tribunais superiores em relação à meta 1 e à meta 2. Em geral, é uma percepção de complexidade nível alta. Meta 2, por exemplo, está 100% como alta. Complexidade no ramo da justiça eleitoral, que são 3 metas nacionais que são aplicadas na justiça eleitoral. A meta 1 também está como 48% como nível alta, meta 2, 52%, e a meta 4, 56%. Então, é considerado como uma complexidade alta. Justiça estadual, a justiça estadual em 2019 foram 6 metas nacionais aplicadas para a justiça estadual, variando um pouco a percepção, né, da complexidade do nível de para cumprir a meta, né? Mas o destaque aqui é da meta 8, que está como um nível alto, com 67%, e a meta 6, com 56%. As outras estão variando entre alta e mediana. E uma meta 4 que está como muito alta, próximo também como alta. Na Justiça Federal são 6 metas também, foram 6 metas em 2019, e está variando também a complexidade entre alta e mediana. A meta 3 ela foi considerada pelos todos os TRFs como mediana, a meta 4 foi muito alta, considerada pelos tribunais com 80%, né, dos respondentes, e a meta 6 fazendo um panorama, está com 40% como mediana.
A Justiça Militar Estadual, elas são aplicadas 3 metas. Meta 1 foi considerada como complexidade alta. Meta 2, 67% dos respondentes consideraram mediana. E a meta 4 ficou a média 33, muito alta, alta e baixa. Justiça do Trabalho, foram 6 metas também, e a meta 1 está em 38% como mediana, 33% como alta, a meta 2 também está mediana, 38%, a complexidade considerada por 24 respondentes como alta, a meta 3 chama atenção, porque eles consideram, 52% consideram muito alta a complexidade na execução da meta, meta 5, 57% como alta, meta 6 está entre alta e mediana, meta 7 está como alta, 43%. Aqui tem um panorama geral do cumprimento das metas, né? A meta 1, 44% dos tribunais responderam e consideraram alta a sua complexidade de execução. Meta 2, 42% dos respondentes perceberam sua execução como de alta complexidade também. A meta 3, como são 3 ramos de justiça, eles variaram. Justiça Federal considera mediana, até porque as metas têm sua especificidade própria para o segmento de justiça. A Justiça Estadual, complexidade considerada como alta, e a Justiça do Trabalho como complexidade muito alta. A meta 4 busca priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a administração pública, a improbidade administrativa e as ilícitos eleitorais. Foi avaliada pelos seus segmentos que são aplicados, Justiça Federal, Justiça Eleitoral e Estadual, em sua maioria como alta ou muito alta. Eu vou passar para a parte dos impactos, que eu acho interessante, são os fatores positivos, quais são os fatores positivos na execução das metas. Os respondentes, sua maioria, colocou maior acompanhamento da meta, engajamento dos magistrados e servidores, divulgação dos resultados das metas, implantação e aperfeiçoamento de sistemas. E os fatores negativos mais citados foi déficit na força de trabalho, restrição orçamentária e o elevado número de processos. Bem, essa era a apresentação do questionário. Esse questionário está com um relatório já publicado na nossa página da gestão estratégica. Nessa página, a gente faz o acompanhamento da Estratégia Nacional desde 2015 até 2020 e constam os relatórios que foram aplicados, esses questionários que a gente manda no final do ano. Eu até falei, esqueci de falar o período. A gente mandou no dia 19 de dezembro e a gente ficou aberto até o dia 21 de janeiro para todos os órgãos poderem responder. A gente vai mandar um e-mail ainda essa semana para alguns órgãos, para que eles possam observar que tem alguns macro desafios que não foram ainda, vamos dizer assim, enfrentados por alguns tribunais, e aí a gente, do Departamento de Gestão Estratégica, vai fazer essa ressalva, porque estamos chegando perto do fim da Estratégia Nacional. 6 meses ainda dá para fazer executar algum programa, ou até informar para a gente o que tem sido feito. E eram essas minhas considerações em relação ao monitoramento da Estratégia Nacional do Poder Judiciário. Eu indago se há alguma observação do Dr. Richard ao final desse nosso bloco. Bem, não havendo, eu quero parabenizar ambos pela excelência da exposição. O Dr. Richard, como nós sabemos, uma pessoa que tem uma dedicação exclusiva, total, a projetos do Conselho Nacional de Justiça, é o nosso coordenador de projetos especiais. Enfim, tem um trabalho importantíssimo, faz com grande ânimo, com grande vontade, com grande energia. A doutora Gabriela também é uma pessoa que... Perdão, a Fabiana, enfim, eu estou falando da Fabiana, mas tem outros aqui, falei da Gabriela também, mas enfim, hoje é a Fabiana que esteve conosco, ela que é diretora do Departamento de Gestão Estratégica, desenvolve um trabalho belíssimo, nos apresentou, sim, os números, nos apresentou um relatório que deu muito trabalho,
Nós realmente é um departamento que conta com poucos servidores, mas o resultado veio hoje. É uma reunião perfeita, foi maravilhosa a sua exposição. Está de parabéns e apresentou tudo de uma maneira muito fácil e que nós podemos assimilar. Eu quero agradecer a ambos pela participação nesse nosso encontro e, na sequência desse dia, nós teremos o debate Poder Judiciário em tempos de Covid-19, sob a coordenação do nosso secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, desembargador por São Paulo, que é o Dr. Carlos Vieira von Adamek, a quem tenho a honra de conceder a palavra na sequência dos trabalhos. Meu muito obrigado a todos.